Boa noite a todos os irmãos encarnados, corajosos irmãos encarnados que aqui estão nessa noite fria, né? E também os irmãos desencarnados que com certeza estão aqui nos acompanhando nos trabalhos de hoje. Em primeiro lugar, eu queria falar da minha alegria. A alegria de João Paulo é minha por estar aqui, né? Mais uma vez nessa casa, possivelmente a terceira, se não me engano. Especialmente no mês em que a casa completa 31 anos de existência aqui no plano físico, que com certeza já tinha sido fundado no plano espiritual há mais tempo. Uma grande dificuldade que as pessoas às vezes pensam assim, que o expositor espírita tem é chegar aqui na frente e passar o assunto, ou expor o assunto, né? Não é fácil realmente, mas para mim sempre a maior dificuldade foi a escolha do tema. Então a gente tem que escolher um tema, pesquisar, montar e depois vir aqui apresentar. Principalmente aquelas pessoas que têm vontade de ser expositor e às vezes ficam com medo, acho que é difícil vir aqui. Para mim a dificuldade sempre foi essa, escolher o tema. Esse tema de hoje foi muito fácil para mim escolher, ao contrário do que tinha acontecido há mais tempo, até porque, como o nosso planeta está passando por um processo de transformação, está passando de planeta de provas e expiações para planeta de regeneração, esse tema que nós vamos falar hoje, que é a reforma íntima, se enquadra bem nesse contexto, principalmente pela urgência que nós temos de fazer a nossa reforma íntima. E nós vamos entender o porquê dessa urgência no decorrer do nosso trabalho. Então, na época que Jesus viveu entre nós, a Palestina era dominada pelos romanos. E esses romanos tinham, na época, dominado praticamente todo o mundo conhecido. Então, quase todos os países, tanto da Europa conhecida, parte da Ásia e da própria norte da África, tinham sido dominados pelos romanos. Então, os romanos governavam todas aquelas regiões, né? E transformavam esses povos que eles iam conquistando, essas regiões que eles conquistavam, em províncias do seu império. E além dessa dominação política que Roma exercia, ela também cobrava impostos dos povos conquistados. O que fazia que lá na Palestina os antigos judeus, além de odiarem os romanos, né, pela dominação, pela cobrança do imposto, também odiavam alguns judeus que para eles trabalhavam, que eram aqueles que cobravam impostos e que eram chamados de publicanos. E por cobrarem impostos e viverem com parte daquilo que era arrecadado, os publicanos eram então execrados pelos judeus, que consideravam eles como abomináveis pecadores, e justamente por enriquecer, extorquindo o dinheiro dos contribuintes. E muitas vezes também cobravam propina. Então a gente já vê que essa história da propina não é uma coisa atual, isso já vem lá do tempo de Jesus até anterior a Jesus, né? E ali nas margens então do Mar da Galileia, lá em cima no mapa tem aquela manchinha branca lá, né? É o Mar da Galileia, né? Ou também conhecido como o Lago de Genezaré, né? Naquele pontinho vermelho lá em cima ficava uma cidade chamada Cafarnaum. E naquela cidade de Cafarnaum morava um desses publicanos, conhecido pelo nome de Mateus. Cafarnaum era então um porto muito importante, tinha um comércio muito movimentado, e nesse comércio aportavam com muita frequência navios dos mais diferentes tamanhos, grandes e pequenos navios, que promoviam a pesca e o transporte, tanto de mercadorias quanto de pessoas. E por viver nesse local de tão intenso trânsito de pessoas, possivelmente esse publicano de nome Mateus já teria ouvido falar de um certo galileu que andava por aquela região, realizando curas maravilhosas em nome de um Deus Todo-Poderoso. E mesmo tendo ouvido falar coisas fabulosas a respeito desse homem, Mateus continuava nas suas atividades de trabalho, enriquecendo a si próprio e contribuindo para enriquecer o Império Romano. E em Cafarnaum, certa feita, após ter curado o servo de um centurião romano, esse que tinha uma paralisia, esse Galileu, chamado Jesus, então, se dirigiu ao local onde Mateus estava trabalhando e disse-lhe apenas duas palavras: segue-me. E essas duas palavras foram suficientes para que Mateus abandonasse naquele momento tudo o que ele tinha, tudo o que ele fazia e passasse a seguir aquele homem. Será que esse homem teria, as palavras desse homem teriam um poder magnético, poder atrativo tão forte que a simples frase segue-me poderia ter causado uma mudança tão estranha, tão repentina na personalidade de Mateus? O que vocês acham?
Eu gosto de trabalhar assim, conversando um pouco com vocês também, até para não ficar muito cansativo. Vocês acham que bastaria Jesus ter dito isso e a pessoa se transformava? Não? Se assim fosse, né? Bastaria Jesus sair por aí, dizendo para todo mundo, né? Segue-me, 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 e o mundo teria se transformado, não precisava de muita coisa, né? E nós vamos ver o que realmente aconteceu, então, com Mateus. E Mateus, então, sem pestanejar, seguiu Jesus. Naquela mesma noite em Cafarnaum, na rica casa do agora ex-cobrador de impostos, foi preparada uma grande festa. Mateus, através daquela grande janta, aquele banquete, se despediu então dos seus amigos publicanos, né? Se despediu do mundo, e a sua vida a partir dali mudou radicalmente. E aquele festim de despedida de todos e de todos seria então uma homenagem àquele mestre que a partir dali passaria a guiar a sua vida, a tomar toda a sua alma e todos os seus atos. Dali em diante ele não seria mais o cobrador de impostos, publicano, mas o apóstolo do Cristo, Filho do Deus vivo. E em função desse Cristo, Mateus viveu então o resto da sua vida, tendo inclusive escrito o primeiro dos 4 evangelhos. Como perguntamos antes, será que somente com aquelas 2 palavras, né, somente tendo tocado nos ombros dele, no ombro dele, dito segue-me, Mateus seria se transformado? Obviamente, né? Não, como nós já conversamos antes, né? Mas o que realmente aconteceu com Mateus? Mateus, a partir daquele momento, ao aceitar o convite do mestre, ele passou a conviver com Jesus. Ele viveu aproximadamente 3 anos, que foi o tempo que durou o apostolado de Jesus, né? 3 anos convivendo com Jesus, e durante todos esses 3 anos, o que ele fez? Ele ouviu os seus ensinamentos, né? Observou as ações de Jesus e procurou seguir o seu exemplo. Jesus, ao contrário de nós, era uma pessoa que praticava tudo aquilo que ele ensinava. Nós, na grande, ou não sei se na maioria, ou muitas vezes, nós procuramos ensinar até mesmo para os nossos filhos determinadas coisas que nós mesmos não seguimos. Jesus não. Jesus falava, Jesus fazia, né? O que aconteceu com Mateus durante esse período em que ele viveu com Jesus, né? Esses 3 anos até Jesus ser crucificado, é que ele realizou uma coisa que nós chamamos de reforma íntima. Mateus realizou a sua transformação interior. Ele se transformou, ouvindo os ensinamentos e procurando seguir os exemplos que Jesus transmitia. A doutrina espírita nos ensina, né, que as nossas imperfeições morais nos levam muitas vezes a cometermos muitas faltas, né? Que nos levam muitas vezes a infringir a lei de Deus. E dessas infrações que cometemos contra a lei de Deus, resultam para nós em graves desequilíbrios. Muitos deles vão nos causar inclusive grandes perturbações espirituais. Por outro lado, ela nos fala também que aquele homem que procura vivenciar a lei de amor, né, que procura trabalhar sempre pela sua melhoria espiritual, pela sua transformação, vai se encontrar sempre envolvido em uma saudável atmosfera psíquica e mantenedora de harmonia espiritual. Portanto, irmãos, é necessário que nós realizemos a nossa reforma íntima. Inclusive lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, 34, diz assim: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Não basta eu ter lido, ter estudado as 5 obras básicas, não basta eu ter lido várias obras complementares, não basta eu ter assistido palestra do Divaldo, do Raul Teixeira, do Haroldo Dutra, não basta eu saber tudo sobre reforma íntima, se eu não procurar fazer a minha transformação moral, se eu não procurar lutar contra as minhas más inclinações. O que é reforma íntima? Qual é a definição que a gente pode dar dessa palavra reforma íntima? Eu fui achar uma definição num livro chamado Manual Prático do Espírita, escrito por Ney Prieto Pérez, onde ele nos diz o seguinte: a reforma íntima é um processo contínuo de autoconhecimento da nossa intimidade espiritual, modelando-nos progressivamente na vivência evangélica em todos os sentidos da nossa existência. Ou seja, nós conhecermos, né, e procurar nos moldar progressivamente, ou seja, não de uma hora para outra, né, para passar a viver de acordo com os ensinamentos evangélicos.
E ele continua nos dizendo que ela é a transformação do homem velho, carregado de tendências e erros seculares, ou seja, daquilo que a gente traz das encarnações anteriores, no homem novo, atuante na implantação dos ensinamentos do Divino Mestre dentro de si, deixando de ser aquilo que nós éramos e que somos, né? Deixando de lado as nossas imperfeições, a nossa bagagem espiritual muitas vezes negativa, para trocá-la por uma bagagem mais positiva, nos transformando em novas pessoas, em novos homens, né? Como a gente faz a reforma íntima? Tem uma regra, tem um manual, tem uma orientação que a gente lê. Quando a gente compra um determinado eletrodoméstico, a gente vê lá o manual e sabe como é que liga, como é que desliga, né? A reforma íntima, será que tem? De certa forma tem, né? Lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 919, para aqueles que talvez estejam vindo numa casa espírita pela primeira vez ou pelas primeiras vezes e que não conhecem bem ainda as obras básicas, não tiveram a oportunidade de ver, o Livro dos Espíritos foi a primeira obra lançada por Allan Kardec em 1857, que iniciou, no caso da doutrina espírita, né? Ele é feito todo em perguntas e respostas. Kardec elaborava as perguntas e os espíritos superiores transmitiam a resposta, né? E numa pergunta, então, nessa aqui, a 919, Kardec perguntou o seguinte: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à tentação do mal? E a resposta que foi dada pelo Espírito de Santo Agostinho é a seguinte: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo, né? Referindo-se a uma frase de Sócrates. Kardec, não satisfeito, né, na pergunta seguinte, que é a 919A, continua perguntando: conhecemos toda a sabedoria dessa máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? No que Santo Agostinho respondeu da seguinte forma: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia interrogava a minha consciência, passava em revista o que havia feito e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever. Se ninguém tiver motivo para se queixar de mim, foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Resumindo, Santo Agostinho chegava no final do dia, se recolhia para o seu quarto, encostava a cabeça no travesseiro e fazia um balanço do dia. Desde o horário que ele tinha levantado até a hora que ele tinha ido deitar. Com quem ele tinha se encontrado, o que ele tinha falado, o que ele tinha feito, agredia alguém, ofendia alguém, fiz alguma coisa errada, e a partir daí ele procurava no dia seguinte não repetir esse ato. E assim Santo Agostinho fez a sua mudança, né? Mas para que a gente faça uma mudança, para que a gente corrija os nossos erros, a primeira coisa que nós temos que admitir é que nós erramos. Tá? Se tem alguma coisa em mim e eu não considero que aquela coisa seja errada, não há necessidade de ser mudada, né? Então, primeira coisa, nós temos que ver que nós não somos falíveis, que nós somos sujeitos a erros e que nós cometemos muitos erros e que nós temos ainda muitas imperfeições, né? Como é que a gente vai corrigir um erro se a gente não reconhece a existência dele? Não sei se alguém aqui trabalha na área da saúde, não? Trabalha? Mas mesmo aqueles que não trabalham, né, na área da saúde, devem ter exemplos, provavelmente até na própria família, praticamente todas as famílias a gente tem casos, de pessoas que têm uma doença, né, chamada alcoolismo. Importante salientar, alcoolismo é uma doença, né? Até foi o último tema que nós falamos aqui. Qual é a maior dificuldade para um alcoolista se tratar? Aceitar, reconhecer que ele é doente. Se ele não se reconhece como doente, por que ele vai fazer tratamento? E normalmente o que o alcoolista diz? Eu tenho controle, eu paro quando eu quero. Aí se a gente diz, então experimenta parar agora com ele. Não vai conseguir, né? Mas enquanto a pessoa não admite que tem um determinado problema, obviamente ela não vai tratar esse problema, né? E o Santo Agostinho tem mais uma frase que ele nos diz assim, que o orgulhoso age justificado na dignidade e o avarento se considera apenas previdente. Vocês conhecem alguém que se autodenomina pão duro? Ninguém é pão duro, eu sou precavido, sou seguro, né? Então, normalmente as nossas imperfeições, nada contra os pão duros, né? Mas as nossas imperfeições a gente tem uma desculpa para ela, né? Então, o Santo Agostinho nos diz que
o orgulhoso a justificar na dignidade, o avarento se considera apenas previdente. Mas quando a gente tiver uma dúvida, né, sobre a nossa conduta, basta observar, para ver se aquilo é errado ou não, que reação a gente teria se uma outra pessoa fizesse a mesma coisa. Aquela pessoa agiu assim, e eu agi do mesmo jeito, eu não gostei do jeito que ela agiu, é sinal que eu também estou agindo de uma forma equivocada, né? Então, se nós condenamos uma atitude em outra pessoa, o ato não vai ser menos condenável, né, se ele for praticado por nós mesmos, pois Deus não tem duas medidas para julgar um erro. O erro do outro e o erro meu é julgado da mesma forma, né? Isso é muito comum na política, não sei se vocês também já observaram isso. Aquelas pessoas que têm uma determinada filiação política, e nós passamos por uma época bastante conturbada, que o Brasil bem dividido entre duas posições políticas, bastante radicais, inclusive, isso fomentava inclusive muito ódio, até mesmo através de redes sociais, né? As pessoas que são filiadas ao partido A, entre aspas, né, criticam todo o erro que a pessoa do partido B fizer. Tudo que a pessoa do partido B fizer de errado, eles sempre arripam, como a gente costuma dizer, né? Agora, quando alguém do mesmo partido dele faz a mesma coisa, ele sempre tem uma desculpa para aquela posição que o outro tomou. Tal coisa é errado do lado de lá, mas não é errado do lado de cá, né? Da mesma forma, devemos agir em relação a nós mesmos. Se eu acho que aquilo é errado no outro, também deve ser aquilo errado em mim, né? E quando a gente tiver dúvidas sobre nossos atos, eu quero saber se aquilo que eu estou fazendo, se é uma coisa que respeita a lei de Deus ou não, se aquilo é correto ou não, basta seguir uma fórmula que o próprio Jesus nos ensinou, que é a chamada regra de ouro. Talvez você já tenha ouvido falar, que é aquela que nos diz que não façamos, sensível, não façamos aos outros o que não gostaríamos que fizessem com nós mesmos, né? Então, se eu não quero que faça aquilo comigo, não devo então fazer para o outro, né? Assim eu vou saber se aquilo que eu estou fazendo realmente está certo ou também errado. Antes de estudar o Espiritismo, de conhecer a doutrina espírita, né, a gente tem uma ideia de que fazer é errado. É assim? Pensar não tem problema. Não é assim que a gente tem essa ideia? Muitos de nós tínhamos. Eu pensei, ainda bem que eu não fiz, eu só pensei. A doutrina espírita vai nos ensinar que não é bem assim, que pensar também não é correto. Até porque quando nós pensamos alguma coisa ruim em relação a alguma outra pessoa, que espécie de fluidos nós estamos emitindo para aquela pessoa? Bons, obviamente, não são, né? Então isso vale também para os nossos pensamentos. Assim como nós não devemos fazer nada de errado contra o nosso semelhante, também não deveríamos pensar de alguém aquilo que nós não gostaríamos que os outros pensassem de nós, né? E Leon Denis, lá no livro O Problema do Ser, do Destino da Dor, vai nos dizer o seguinte, que se meditarmos em assuntos elevados, ou seja, pensarmos coisas elevadas, né, na sabedoria, no dever, no sacrifício, o nosso ser impregna-se pouco a pouco das qualidades do nosso pensamento. E se nós começamos a pensar coisa boa, nós vamos ensinar aquela coisa boa, nós vamos agir também de forma mais correta. Parece muitas vezes difícil a gente controlar os pensamentos, mas esse é o primeiro passo que a gente tem que dar para a nossa reforma interior. Como é que iniciam as nossas ações? Antes de fazer alguma coisa, o que a gente faz? A gente pensa em fazer, né? Aquela frase do agir sem pensar não existe. A gente pode não ter pensado bem, mas que a gente pensou em fazer, a gente pensou, né? Então a gente tem que primeiro controlar os nossos pensamentos. Se a gente começar a pensar coisas boas, como no auxílio ao próximo, por exemplo, as nossas atitudes vão ser boas, vão ser atitudes, no caso, de auxílio ao próximo. Ou resumindo, quem pensa bem o bem só vai fazer o bem, né? Então, se nós seguíssemos o conselho do Santo Agostinho e passássemos a perguntar também a nossa consciência, nós veríamos quantas vezes, muitas vezes, sem suspeitar, nós falimos, ou seja, nós agimos mal. Se a gente, a partir de hoje, começar a chegar de noite, encostar o travesseiro e fazer o balanço do nosso dia, nós vamos ver quantas coisas erradas a gente fez ou a gente fez durante aquelas 24 horas. Pensou, inclusive, né? Na doutrina espírita, as pessoas começam a estudar espiritismo, e todos nós, de certa forma, fazemos isso, né?
nós usamos muitas vezes a própria doutrina como desculpa para nossas imperfeições. E é muito comum a gente ouvir, pelo menos na nossa casa, na Palmeiras das Missões, aquela desculpa, que eu tenho tal defeito, mas eu já estou meio velho, isso é difícil de mudar. Vou deixar para mudar na próxima encarnação. Já ouviram ou já falaram isso? Comum, né? Só que a gente se esquece que a gente pode ter dito isso na anterior também, né? E deixou para essa. Pode ter dito na penúltima, na antepenúltima, e a gente vai deixando. É que nem a gente chega em casa e a nossa janela está lá meio caindo, né? Tenho que arrumar, mas hoje eu não vou ter tempo, hoje eu tenho tempo para fazer, eu vou deixo para amanhã. Amanhã, vou deixar para amanhã, até que um dia a janela cai e a gente não consertou. Né? A gente pode estar fazendo isso com as nossas imperfeições. Quantas vezes a gente reencarnou aqui para mudar um determinado ponto nosso, né? E a gente foi deixando para a encarnação posterior. Né? Então, o entendimento da imortalidade do espírito é uma luz, né? Que a doutrina nos dá, nesses casos, para nós sabermos que tudo aquilo que nós fizermos hoje de errado vai nos fazer colher frutos amanhã, frutos desse erro e assim sucessivamente, né? Então nós sabemos também que quanto mais cedo, quanto antes nós abandonarmos os nossos vícios, fala aqui de vícios, não só vícios, mas também vícios morais, mais próximo nós vamos estar da felicidade. Se eu deixar para a próxima, é mais uma encarnação que eu vou demorar ainda até atingir a perfeição e atingir a tal felicidade, né? E se a gente sabe que essa felicidade é inevitável, a doutrina espírita nos explica que nós vamos um dia ser espíritos puros, vamos gozar da inevitável felicidade, da felicidade plena, né? Ela vai chegar um dia, e que ela chegue então por uma escolha pessoal nossa, e não através de uma imposição, através de um sofrimento, que muitas vezes vai nos chegar através da lei de causa e efeito, né? Então nós não podemos achar também que Deus não é bom, que Deus nos impõe sofrimentos, né? E nós sabemos que na verdade Deus é infinitamente justo e bom, e que esses sofrimentos que nós estamos passando são escolhas nossas, né? Nós mesmos escolhemos através dos nossos atos e encarnações anteriores, e que estamos aqui passando por isso por causa da lei de causa e efeito. Então vamos procurar, sempre que possível, né? Nós melhorarmos por vontade própria e não através do sofrimento, né? Deus nos deu, como a doutrina nos diz, né, o livre-arbítrio, e através do uso desse livre-arbítrio nós podemos escolher entre praticar o bem e praticar o mal, né? E para cada escolha que nós tivermos, obviamente, nós vamos ter uma consequência relativa e na mesma proporção daquele erro que nós cometemos, né? Mas quanto mais a gente vai falando sobre reforma íntima, mais fica aquela impressão de que é difícil a gente fazer essa coisa. É ou não? Mas ela não vai ser tão difícil se a gente se propuser a fazer pequenas mudanças. Alguém aqui tem a pretensão de hoje, dia 6 de julho de 2016, é isso, né? Dormir, espírito imperfeito, e acordar amanhã às 7 horas da manhã, quando o relógio tocar, dia 7 de julho de 2016, no espírito elevado? Não, né, gente? Então, não tem como nós virar santo de um dia para o outro. Então, as mudanças têm que ser pequenas. Talvez você já tenha ouvido falar do Jason de Camargo. Jason de Camargo, um ex-presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, autor desse livro, Educação dos Sentimentos, que não teve a oportunidade de ler, não perca a oportunidade, né? Certa feita, Jason esteve lá na nossa casa, em Palmeiras das Missões, alguns anos atrás, e ele nos fez uma palestra justamente com esse tema, Educação dos Sentimentos. E ele nos contou uma história muito interessante, que eu gostaria de trazer essa historinha para vocês, que ele nos transmitiu durante a palestra. Então, dizia Jason que um determinado homem, certa feita, ao conversar com seu anjo da guarda, disse para o anjo que ele se considerava uma pessoa muito cheia de defeitos e que ele queria se transformar numa pessoa melhor, mas ele não sabia como fazer, pois era tanto defeito que ele não sabia qual é o que ele ia combater primeiro, assim como nós também, né? E aí o anjo disse, olha, é bem simples, apenas seja bom, sede bom. Naquele mesmo dia o homem chegou em casa, tomou seu banho, como de costume, né? E ao invés de jogar a roupa suja no chão, como ele sempre fazia, a pobre coitada da esposa tinha que ir lá recolher, ele botou a roupa suja no local adequado. Terminada a janta, né, a esposa levantou, foi para a pia lavar a louça, e aí ele perguntou se ela queria ajuda,
foi lá e ajudou ela a lavar a louça. Logicamente que ela pensou, tá doente. Quase que ela ligou para o 92 e mandou chamar o SAMU. Estava mal, nunca tinha feito aquilo na vida, né? E a partir dali ele começou a fazer uma série de coisas boas, aqui, no trabalho, em casa, na comunidade, sei lá. E começou a procurar seguir aquele conselho do ser de bom, né? Até que um determinado período depois ele tinha se transformado num homem bem melhor do que era. Porque nós também não podemos fazer dessa maneira, né? São tantas coisinhas pequenas que a gente precisa mudar e por onde a gente pode começar mudando. Eu vou dar uns exemplos bem simples, até um pouquinho bobos, para a gente entender. Parar o carro na faixa de segurança. Quantos de nós paravam o carro na faixa de segurança uns anos atrás para deixar o pedestre passar? Poucos, né? Hoje em dia foi uma campanha de educação que se teve, né? Todo mundo procura parar. As primeiras vezes que eu parava na faixa do pedestre, a mulher me assustava assim, que esse cara está de sacanagem, vai tocar o carro por cima. Não se atrevia a passar, a gente fazia, e ele vinha passar. Não sei se era assim com vocês também, né? Mas a gente foi assimilando. Respeitar os limites de velocidade. Se está escrito lá na faixa 80, por que eu vou passar 140? Né? Vamos procurar obedecer. Não jogar lixo na rua, eu venho comendo uma balinha lá, por que eu vou jogar o papel no chão? Daqui a pouquinho eu posso encontrar um cesto de lixo e botar o papel no local adequado. São coisas pequenas, né? Não falar mal dos outros. Né? A gente não gosta que fale mal da gente, né? Não deve fazer a mesma coisa com os outros também. A gente está no local, está se comentando um defeito, alguma coisa a respeito de alguma pessoa, e às vezes a gente fica louco, botar mais uma pimentinha, aumentar aquela conversa, né? Segurar ali. Né? Procurar não participar da conversa, se possível até sair daquele ambiente. Eu tenho procurado falar assim, estou falando mal de alguém, não sou cúmplice da história, sai fora. Né? Um outro exemplo bem simples, assim, a gente está lá na fila do supermercado, na fila do caixa, com o carrinho entulhado de compra, do tempo que a gente ia no mercado e conseguia encher o carrinho de compra. Né? E tem uma pessoa atrás de nós, lá com a cestinha, um pacotinho com 6 cacetinhos dentro. E aquela pessoa vai ter que esperar eu passar aquele monte de coisa. A caixa passar o cartão, e às vezes demora para passar o cartão, digita a senha e não conectou aquela coisa lá toda. Depois tem que empacotar todo aquele monte de coisa que eu comprei para a pobre da pessoa que está atrás de mim, às vezes uma senhora idosa de repente, poder passar com seus 6 cacetinhos. O que custa eu dizer para a senhora, se ela não quer passar na minha frente, eu posso esperar um pouquinho? É uma coisa pequena, é uma coisa boa, mas entra no tal do ser de bom, né? Como é que a gente muda os hábitos da gente? Troca os ruins pelos bons? É através da repetição. As primeiras vezes que eu fizer, é difícil, tenho que pensar, tenho que me esforçar. Com o tempo eu vou assimilando aquilo, vai passar a fazer parte do meu ser, e eu vou fazer aquilo automaticamente. Um outro exemplozinho simples, né, de como essas coisas se incorporam no nosso jeito de agir, no nosso jeito de ser. Vocês se lembram de quando a gente começou a usar o cinto de segurança? Os motoristas mais novos que eles já pegaram diferente. Vamos pegar nós que não éramos do tempo do cinto. Tem uns quantos ali que não eram dessa época. A gente usava o cinto por quê? Era para nossa segurança? Para não ser multado. Qual é a parte mais dolorosa do corpo humano? O bolso, né? Aquela que dói bastante. Então a gente não queria perder os pontos na carteira e não queria pagar tanto de multa. Aí a gente botava o cinto. Mas como na cidade ninguém pedia, a gente ia viajar. Foi a Carazinho. Quando voltava para Sarandi, chegava no teu, a primeira coisa que fazia, o que era? Era assim para vocês também? Achei que era só eu que fazia isso. Tirava o cinto que na cidade não precisava. Quando começaram a cobrar o cinto na cidade, o que a gente passou a fazer? A gente passou a usar, porque o azulzinho, não sei se aqui é azulzinho também. Aqui não tem azulzinho? Mas onde tem um Palmeiras tem o azulzinho, vai me pegar e vai me multar. Né? E a gente começou a usar também por causa do medo da multa. Hoje a gente entra no carro, qual é a primeira coisa que a gente faz? Antes de ligar o carro, a gente já coloca o cinto. E não é mais por medo da multa, não é mais por medo do azulzinho, não é mais por medo do ponto na carteira. É que a gente se habituou a fazer aquela coisa que é uma coisa correta e aquilo passou a fazer parte de nós. No começo era difícil. Hoje é automático, é inconsciente. Aquilo já foi assimilado pelo nosso ser. Né? Tem um site lá na internet muito interessante, até inclusive eu peguei a mensagem aqui na frente,
que é do mesmo centro que distribui essas mensagens, que se chama o Mensageiro. E lá achei um artigo muito interessante chamado Decálogo da Reforma Íntima, e eu resolvi trazer para conversar com vocês sobre isso. Decálogo quer dizer 10 mandamentos, não foi os 10 mandamentos da Reforma Íntima, né? E o primeiro desses mandamentos, né, é o seguinte: faça um mergulho dentro da sua intimidade para conhecer-se por dentro, relacionando seus principais defeitos num caderno ou numa folha de papel. Confesso para vocês que eu não comecei ainda, porque eu fui na livraria e os cadernos que eu achei eram muito pequenos. Não ia caber tudo, estou esperando chegar uns mais grossão, assim, na grossura do Aurélio, comprido, assim, para ver se cabe tudo dentro. Não aconselho a usar a folha de papel, que não vai dar certo. Vamos pegar o caderno grande, porque é muita coisa para escrever. É fazer como Santo Agostinho, né? Deitar, pensar, bota no caderno ali, tá? Segundo item seria: pratique o bem sem cessar, dedicando cada vez mais o maior empenho nas tarefas de auxílio ao próximo. Certo de que a terapia do trabalho, né, é excelente recurso para a nossa saúde mental. Então, vamos trabalhar pelo próximo, vai ajudar também a nossa saúde mental. O terceiro item seria: ponha em Deus toda a sua confiança, utilizando a oração habitualmente, né, ao acordar, ao recolher-se e às refeições. Claro, se a gente está lá no restaurante, não sei o que, não vai se levantar, vai nosso, né, pode ser mentalmente a gente fazer a nossa oração, tanto quando acorda, quando vai fazer a refeição, e como quando a gente vai se deitar, né? Bom, o quarto ponto seria: repila com veemência todas as sugestões inferiores, recorrendo, se preciso, ao seu protetor espiritual. Quantas vezes vem aquela coisinha lá no vidinho da gente, né, tentando botar uma sugestãozinha não muito boa, a gente fazer alguma bobagemzinha ou para pensar alguma coisinha, né? Os mais antigos aqui vão lembrar, acho que os mais novos não. No tempo que a gente assistia o desenho animado na televisão, não tinha internet, a nossa diversão era assistir TV de tarde, né? Não tinha Facebook, WhatsApp, essas coisas, então a gente tinha que ir para a TV. Tinha os desenhos da Disney, tinha o desenho do Pateta, e o Pateta sempre aparecia, ou quase sempre, um patetinho azul, que era um anjinho, um patetinho vermelho, que era um diabinho, ficava um no ouvido dele dizendo para ele fazer uma coisa, e o outro para... Ele se lembra, porque é da mesma época. Era assim ou não era assim? É? É o que acontece com a gente tem sempre um anjinho azul, nosso protetor, nos induzindo a fazer coisas erradas, né? E o vermelhinho, que seria o obsessor, né? O espírito não tão evoluído, tentando nos induzir, né, a praticar atos não muito corretos, né? Então, procurar repelir com frequência. Quando vem ideia ruim, tentar tirar da cabeça. Se a gente não está conseguindo tirar sozinho, pede ajuda para o nosso protetor espiritual. O quinto passo é não ter curso aos nossos pensamentos, ou seja, não fazer aquela coisa errada que a gente pensou, né? Recordando o que Jesus nos recomendou: vigiai e orai para não cair em tentação. Na hora a gente rezar: não quero fazer essa bobagem que eu estou pensando, vamos parar por aqui. O sexto item: realize o Evangelho no lar pelo menos uma vez por semana. Eu estava falando para o João Paulo quando eu cheguei, eu fui lá dentro, peguei aquelas mensagenzinhas que tem ali, para mim ler um pouco antes de começar. A primeira que eu peguei tem o seguinte título: Evangelho no lar. Né? E é do Espírito Batuíra, psicografado pelo Chico Xavier, e está lá no livro Mais Luz. E ela diz o seguinte: o culto do Evangelho em casa, pelo menos uma vez por semana, serve-vos a uma fonte de alegrias e bênçãos. Renovemos o contato com os ensinamentos de Jesus, tanto quanto nos seja possível. E não somente o lar que nos acolhe se transformará em celeiro de compreensão e solidariedade, mas também a própria vida se nos fará um luminoso caminho de ascensão à felicidade real. Que nós estamos falando sobre a felicidade real no começo. Né? Sétimo agora, né? Utilize sempre que se sentir enfraquecido, moral ou organicamente, o passe e a água magnetizada.
Você vê como a doutrina espírita tem coisas para nos ajudar, além do ensinamento, tem passe, tem água frutificada, e muitas vezes a gente não utiliza, né? Então, se a gente está se sentindo fraco, moral ou fisicamente, qual é o lugar que a gente tem que ir? Não é no barzinho da esquina, né? É aqui no centro espírita, né? É de outra religião no seu templo, né? E aqui a gente vai ouvir uma exposição, né? Aqui a gente vai tomar o passe, aqui a gente vai receber a água e vai levar a aguinha para casa, né? O oitavo item, então, mantenha um programa permanente de leitura e estudos selecionados para assegurar a elevação de sua alma e clareza de ideias. Toda vez que eu estou lendo alguma coisa boa, né? Além disso, além de eu estar me melhorando, quem é que eu vou ter de companhia ao meu lado? Bons espíritos, né? É a mesma coisa se eu estiver assistindo um filme em casa. Se eu assistir um filme de violência, um filme de terror, obviamente não é o Chico Xavier, não é o Emmanuel, não é o Bezerra que vai estar sentado do meu lado no sofá, né? Quando eu estiver fazendo uma leitura, dependendo do que eu vou estar lendo, também vai ser a companhia que eu vou ter, né? Além de eu estar também me melhorando, né? Nono item. Faça uma reflexão diária sobre os atos da sua vida. Santo Agostinho de novo, né? Efetuando periodicamente uma análise pormenorizada dos atos praticados e do cumprimento ou não do presente decálogo, ciente de que a elevação do padrão vibratório não é obra de alguns minutos ou de alguns dias. Como nós falamos antes, ninguém vai virar santo de um dia para o outro, né? É uma coisa médio a longo prazo, mas que precisa ser começada com urgência, como a gente vai ver daqui a pouco, né? O último item: antes de qualquer ato, projeto, reação ou decisão, faça intimamente a você essas 4 perguntas que nós vamos apresentar na tela seguinte, e se nas respostas encontradas ocorrer alguma resposta negativa, ou seja, se a gente responder não para qualquer uma delas, abstenha-se de praticar o ato, a menos que você deseje que suas aflições do presente se estendam às existências futuras, constituindo um obstáculo à sua felicidade. Quais são então essas perguntas? Essa que a gente tem que fazer antes de praticar qualquer ato. Se aquilo que eu tenho em mente, então, primeira delas, agrada a Deus? Não? Então não faço. Beneficia o meu próximo? Não? Não faço. Auxilia o progresso da comunidade? Comunidade que podemos entender não só a população de Sarandi. Comunidade pode ser o meu ambiente de trabalho, né? A minha sala de aula, a minha família, a minha vizinhança, né? Se não auxilia o progresso, pelo contrário, né? Não deve ser feito. Convém ao meu futuro espiritual? O que isso vai me trazer em termos de lei de causa e efeito? Tá? Resumindo, para quem não ainda é novo, digamos assim, na casa, que tem vindo pela primeira vez, lei de causa e efeito, resumindo, é assim: tudo que eu fizer de bom, vou colher de bom na encarnação seguinte. Tudo que eu fizer de ruim, eu vou colher de ruim na encarnação seguinte, né? E muitas vezes esse ruim vem através de doença e outras coisas que trazem muito sofrimento, né? Então, se não convém ao meu futuro espiritual, não devo fazer também. Uma outra alternativa, são só 4 itens, né? Diz o seguinte: faça um projeto bem simples de reforma moral, segundo a sugestão dada por Jason de Camargo, em que devemos eleger alvos viáveis. Por exemplo, o cultivo da bondade, que nem o homem aquele que começou a ajudar a mulher a lavar a louça, né? Vai ter bastante marido lavando a louça a partir de hoje, né? E a eliminação da mentira, para aqueles que têm esse hábito de mentir, né? O segundo deles, então, seria assim: assim, a partir da execução do projeto, busque eliminar a mentira em qualquer situação, adotando sempre a verdade nua e crua, sem utilizá-la para ferir as pessoas, mas dosando-a na medida das necessidades de um bom convívio familiar e social. De igual forma, procure praticar a bondade com todas as pessoas, 24 horas por dia. Bondade no falar, bondade no ouvir, bondade no agir, bondade com os filhos, bondade com os netos, bondade com os colegas de trabalho, bondade no trânsito, bondade no lar, bondade na casa espírita. Bem simples. Seguir o exemplo aqui. Sente bom. Tá?
Terceiro item, então, dessa proposta alternativa. Semanalmente avalie a execução do projeto, solicitando o auxílio expresso de Deus, dos amigos espirituais e dos espíritos familiares, para que ele seja realmente cumprido. No final da semana, vamos ver o que realmente eu consegui fazer, o que eu não consegui fazer. 4. Lembre que não é importante destacar possíveis defeitos, mas sim ter em mente a meta projetada, que é abolir a mentira e cultivar a bondade. Aqui ele pegou 2 itens, pode ser outros diferentes. Né? Se eu não sou uma pessoa que mente, eu vou pegar um outro defeito que eu achar e que eu queira combater. Né? Vamos trabalhar esses dois, como sugere o Jason ali, e aí já é o primeiro passo. Né? Então a doutrina espírita nos fala, já falamos inclusive antes, sobre a lei da causa e efeito, né? Segundo a qual cada ato que nós tomarmos, seja ele um ato bom ou mau, vai ter uma consequência, que será logicamente boa ou má, de acordo com o ato que nós tivermos praticado. Né? Então tudo que nós fizermos de errado vai nos trazer consequências desagradáveis, tanto nessa, mas principalmente em encarnações posteriores. Né? E tudo que fizermos de bem vai nos trazer também consequências positivas. E se nós realizarmos a nossa reforma íntima, nós vamos estar então semeando bem para com os outros, para com nós mesmos, e isso vai nos render o que no nosso futuro? Obviamente vai nos render bons frutos. Né? Outras coisas que a gente pode usar, já falamos inclusive antes, a leitura de uma obra espírita. Através da leitura nos ligamos com a espiritualidade superior. O importante é ler hoje em dia a tal da leitura. Tem muito livro espírita por aí que de espírita não tem nada. Né? Uma vez eu fiz um trabalho sobre isso lá em Palmeiras, eu fui pesquisar. Existia na época não sei quantos mil títulos ditos espíritas. É impossível a gente ler todos. Né? Como a gente não pode ler todos, vamos procurar ler os bons. Né? Então tem livros que não acrescentam nada, tem livros que inclusive acrescentam conceitos errados a respeito da doutrina. Então a gente procura ler o quê? As obras básicas, né? Os livros psicografados por Xavier são todos de confiança. Os livros do Divaldo, do Raul Teixeira, né? Médiuns conhecidos, né? E as obras básicas da doutrina espírita, a gente vai estar fazendo uma boa leitura espírita, né? E através dessa leitura, como falamos, vamos nos ligar com a espiritualidade superior. A prece, né? Então pela prece nós vamos atrair também o concurso dos bons espíritos, que vão nos sustentar, né? Nos ajudando a tomarmos boas resoluções, vamos inspirar bons pensamentos, né? E assim nós vamos ter a força moral necessária para vencer as dificuldades e voltar para o caminho reto, voltar para o nosso projeto de reforma íntima, toda vez que a gente se afastar dele. Né? E o trabalho. Né? Aqui a gente fala trabalho, não só o trabalho material, também o trabalho espiritual, qualquer atividade que a gente faz, trabalho voluntário, sei lá, através do trabalho a gente pode esquecer, né? Pensamentos que nos perturbam, né? Esquecer assuntos amargos, vamos então estar servindo ao nosso próximo e vamos estar enriquecendo a nós mesmos. A doutrina espírita nos ensina que todos nós fomos criados simples e ignorantes. Deus não criou o anjo e o homem, né? Deus criou todos os espíritos iguais. Aqueles que são anjos, eles não foram criados anjos, eles chegaram até essa condição. Então todos nós saímos da estaca zero, todos nós fomos criados simples e ignorantes. Para quê? Para evoluir. Como é que a gente evolui? Através das reencarnações, né? Através de múltiplas encarnações nas quais a gente vai passar por provas, por expiações e muitas vezes também cumprir missões, nós vamos evoluir e vamos chegar então à perfeição. Mas não basta reencarnar inúmeras vezes, é preciso que a gente melhore a cada reencarnação. Inclusive a frase lá no Evangelho é assim: nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre, tal é a lei. Né? Tem que progredir sempre. Não adianta eu nascer, morrer, reencarnar, e cada reencarnação que eu venho, eu sair daqui do mesmo jeito que eu entrei. Não, é preciso que eu progrida um pouco em cada reencarnação. Por isso a importância da nossa reforma íntima. E o porquê da urgência que a gente falou antes? Todos nós sabemos que o nosso planeta está passando por uma transformação. Né? Nós vamos deixar de ser um planeta de provas e expiações, já estamos deixando de ser, que é o segundo degrau na escala evolutiva dos mundos, né? Para sermos um planeta de regeneração,
seria o degrau seguinte, né? E o que nós temos que ver com isso? O que a reforma íntima tem a ver com isso, né? Tem uma frase de Jesus lá no Sermão da Montanha que nos diz muito claramente: bem-aventurados os mansos, porque herdarão? Não, herdarão a terra, gente. Você não acha estranho que tudo que Jesus falava, ele falava no reino dos céus? Bem-aventurados os brandos e pacíficos, porque deles o reino dos céus tem nessa parte também, né? Tudo ele falava no reino dos céus. E nessa frase da herança, ele não falou nos céus. Né? Ele não disse, ele disse, herdarão a terra. O que Jesus quis dizer com isso? Então, gente, como a gente sabe que nós estamos passando por essa transformação, o nosso planeta vai ser mais elevado moralmente do que é hoje. Quem vai habitar a Terra serão os espíritos com um grau de evolução moral compatível com esse novo patamar que o planeta vai ter. Ou seja, os mansos herdarão a Terra. Os que não forem mansos, né, não vão herdar a Terra. E o que vai acontecer com esses que não forem mansos? Graças a Deus, tomara que a gente não esteja entre eles. Esses espíritos, quando o planeta passar para a prova de regeneração, prova de expiação, para a regeneração, não poderão mais habitar o nosso planeta, eles não herdarão a Terra. Eles vão ter que habitar planetas possivelmente bem inferiores ao nosso. Possivelmente terão que voltar em planetas onde se vive ainda nas cavernas, como nós vivíamos lá na nossa idade da Pedra. Né? E aqueles que forem mansos aqui permanecerão num planeta bem melhor. Muitas vezes se usa a expressão que eles vão ser expulsos. Eu não gosto dessa expressão, eu tenho exemplo que eu gosto mais de usar. Eu comparo como se fosse uma escola de primeiro grau. Eu sou do tempo do primeiro grau, eu sei que já mudou mais uma vez, mas eu sou do tempo do primeiro grau. E aquela escola de primeiro grau, vamos dizer que se chama na Rui Barbosa, ela vai passar de ser escola de primeiro grau para ser uma escola de segundo grau. No mesmo prédio vai funcionar agora, mas de segundo grau. Quais daqueles alunos que estão matriculados naquela escola no dia de hoje, que no ano que vem vão poder continuar estudando lá? Somente os que tiverem terminado a 8ª série, né? Quem estiver na 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, não vai poder pular para o segundo grau. Ou pode? Não, né? Então esses vão ser transferidos para uma outra escola, também de primeiro grau. Vão ter um currículo de acordo com o conhecimento que já adquiriram. Então vai ficar só os que já terminaram a 8ª série, além de alunos já de segundo grau que vão vir transferidos de outras escolas. Não é assim? Da mesma forma que está saindo gente, está vindo gente transferida de outras escolas do universo, estão vindo aqui para a Terra para habitar conosco, né, coabitar conosco, quando a Terra passar por esse processo, né? E esse processo já está acontecendo, gente. Por isso que eu falei mais de uma vez aqui na questão da urgência. Né? Nós temos que nos transformar urgentemente se nós quisermos herdar a Terra como Jesus nos falou. Tem um livro psicografado pelo Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, que alguns já devem ter lido, se chama Paulo Estevam, que é um dos livros do Espírito, um romance, para quem gosta de romance, um dos romances mais lindos que a doutrina espírita nos deu. Né? Quem puder ler, leia, não vai se arrepender. Ele nos conta então uma história, né, que é a história do apóstolo Paulo. E lá no livro nós vamos aprender que Saulo, na época, Saulo de Tarso, era um doutor da lei, perseguidor de cristãos, e tinha sido responsável, inclusive, pela morte do seu cunhado Estevão, que foi o primeiro mártir do cristianismo, sem saber que o Estevão era cunhado dele, que era irmão da sua noiva Abigail. E ele condenou o Estevão à morte por apedrejamento, que era a forma que os judeus executavam na época, né? E mesmo depois de ter descoberto que o Estevão era o cunhado dele, ele continuou sendo perseguidor de cristãos. E certa feita, Saulo se dirigia a Damasco para prender um outro pregador cristão de nome Ananias, quando naquela estrada, Saulo caiu do cavalo, caiu literalmente do cavalo, né? E após se levantar, ele viu uma figura de um homem envolto numa luz muito intensa.
E esse homem que Saulo não conhecia, então lhe pergunta: Saulo, por que me persegues? E o Saulo, de joelhos, olhando para aquele homem desconhecido, lhe pergunta: quem sois vós, Senhor? E ele lhe responde: eu sou Jesus. Saulo, então, ajoelhado, banhado em lágrimas, pergunta para Jesus: Senhor, que quereis que eu faça? Jesus lhe esclarece, então, generosamente, levanta-te, Saulo, entra na cidade e lá te será dito o que te convém fazer. Depois daquele encontro, a figura de Jesus sumiu, e Saulo, levado pelos servos que estavam acompanhando ele na viagem, tinha ficado cego após aquele encontro, após ter caído e batido a cabeça, foi levado então por aqueles servos até a cidade de Damasco, e lá se hospedou em uma estalagem e ficou aguardando como Jesus lhe disse que era para ele fazer. Esperou 3 dias, ainda sem poder chegar. Depois do 3º dia ele recebe a visita de um homem. E o Saulo pergunta a esse homem: quem sois? E ele responde: irmão Saulo, o Senhor que te apareceu no caminho enviou-me a esta casa para que tornes a ver e recebas a iluminação do Espírito Santo. E o Saulo então pergunta: o vosso nome? E o homem responde: qual é o nome do homem? Alguém sabe? Ananias. O homem que ele tinha ido mandar prender, queria prender e possivelmente executar, foi justamente o homem que estava ali enviado por Jesus para curar aquela cegueira momentânea que o Saulo estava passando, Então, após ter sido curado por Ananias, Saulo adotou o nome de Paulo, se transformou então no apóstolo dos gentios, tendo dedicado o resto da sua vida à divulgação do Evangelho do Cristo, até ser decapitado fora dos muros de Roma, no ano de 67, por ordem do imperador da época, que era o Nero, ele mesmo que incendiou Roma. Mateus, então, ao ouvir o chamamento do Mestre, quando Jesus lhe disse segue, realizou então a sua reforma íntima e dedicou o restante da sua vida ao Cristo. Da mesma forma, Saulo, depois passou a se chamar Paulo, quando caiu do cavalo, na estrada de Damasco, também perguntou: Senhor, que queres que eu faça? E depois disso, também Saulo realizou a sua reforma íntima e passou então a sua vida a viver em função da divulgação da Boa Nova. E nós, meus irmãos, quantas vezes Jesus bateu no nosso ombro e nos disse: segue-me? Não temos nem ideia, E será que a gente realmente seguiu? Quantas vezes a gente caiu do cavalo, metaforicamente falando, não literalmente, nem Paulo, A gente cai do cavalo com frequência ou não cai? E a gente se esquece de perguntar quando cai do cavalo: Senhor, o que quereis que eu faça? Diferentemente do Paulo e do Mateus. Um outro livro do Emmanuel, muito lindo também, foi o primeiro dos 5 romances que ele escreveu, se chama Há 2000 anos. Alguns aqui devem ter lido, quem não leu, recomendo, leiam. Nesse livro ele vai contar a história justamente dele, Emmanuel, que na época de Jesus, ele era um senador romano chamado Publius Lentulus, que era por ser um senador romano, uma pessoa muito importante, era também uma pessoa muito rica e muito orgulhosa. E certa feita, eu não lembro com detalhes da história, que eu já li há muito tempo, a filha de Emmanuel tinha lepra, e ele procura Jesus, e Jesus encontra ele e diz: senador, o que queres de mim? E aí ele começa a conversar e tal, e Jesus fez a mesma proposta para ele que fez para Mateus: segue-me, e disse assim para ele: olha, Emmanuel, o senador, dependendo da resposta que me deres, poderás ou não ter vários séculos de sofrimento, E o Emmanuel, ao contrário do Mateus, ele não seguiu e teve realmente vários séculos de sofrimento até se tornar hoje o espírito que ele é, que tem contribuído muito com a nossa doutrina, Tanto que na reencarnação seguinte, que está num outro livro chamado 50 anos depois, ele mostra que ele já reencarnou como um escravo de nome Nestório, começou a sofrer logo em seguida, Então, gente, a mensagem final que a gente deixa é essa: da próxima vez, a gente procure agir, se possível, como Mateus e como Paulo, para evitar, como Emmanuel, que a gente passe como Emmanuel passou por séculos e séculos de sofrimento, e que a gente também não tenha que ser transferido de uma escola para outra. Obrigado pela atenção de todos vocês. Que a paz do nosso Divino Mestre Jesus permaneça sempre entre todos nós.